Oi, gente, tudo bom? Vamos hoje continuar o livro de Esté, capítulo 3. Vamos lá, sem demora. Amã, exaltado e toma ódio a Mardoqueu. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porque assim ordenara o rei a seu respeito, porque Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram a saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, de ira, de raiva. Mas achou pouco tirar a vida somente a Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã para cada dia e para cada mês, até o 10º, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Quer dizer, ele induziu ao rei, lançou essa proposta, e esse peso, 10.000 talentos, ele pesava aproximadamente 44 quilos. Pesado, muito dinheiro. E sempre a gente sabe que existem pessoas gananciosas, pessoas que são voltadas somente para o dinheiro, seja por qual motivo for, erradamente. Então o rei tirou do seu dedo o anel e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme tudo quanto Amã ordenou, se escreveu aos sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias e aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando ele diz assim, se escreveu às sátrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias, quer dizer, sobre todos os outros municípios, sobre todas as outras cidades, e aos príncipes de todos os outros povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, seu modo de falar, e a cada modo de entender, modo de falar sua língua, e a cada povo segundo a sua língua aqui, tá vendo? Em nome do rei Assuero se escreveu. Quer dizer, porque nessa época, esse reinado já tinha autoridade em outros reinos que eles tomaram para ficar organizando, para ficar, reinando, como se fosse assim, tomou em guerra e ficou. Vou dar exemplo do Reino Unido, Reino Unido existe um país que, mesmo assim, sua governância era juntamente com os outros, Esse país X governava os demais. Porém, os demais tinham seus próprios príncipes, seus próprios
governadores que ali ficavam mantendo a cidade em governar, né? Eu vou falar dessa maneira para vocês entenderem. Então, não é diferente hoje que existem os países ligados a esse Reino Unido, que é que sempre está ligado com os outros, na lei, na moeda, em tudo, né? Sempre está ali visitando, sempre está passando, sempre está decretando, formando, porque ele ali está junto. Porém, antigamente, eles tomavam em guerra, dominavam, quando via que estava acabado, eles restauravam, aí ficavam comandando, assim, é uma história muito... Quem é historiador sabe explicar melhor do que eu, mas vamos lá, vamos continuar. Quando ele fosse fazer essas coisas com os judeus, eles iam sempre querer pegar o tesouro dos judeus e trazer para a casa do rei, tanto que ele falou lá em cima também, no versículo 9, para os recolher ao tesouro do rei, quer dizer, iam saquear, tomar do povo judeu, né? Injustamente. Vamos continuar. Enviaram-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres. Em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueasse os bens. Aí, tá vendo? Uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto em cada província para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Quer dizer, Amã, ele, vou dizer assim, tomado pelo ódio, por apenas, pessoalmente, por uma pessoa, ele quis se vingar de Mardoqueu através de todo o povo. Quer dizer, a morte para Mardoqueu, para ele, seria muito fácil. Então, ele queria torturar Mardoqueu e sabia que Mardoqueu era judeu, então ia fazer isso com todo o povo judeu. Mardoqueu se sentisse culpado por todo o povo. Uma cópia do documento havia sido publicada como decreto em cada província, quer dizer, em cada cidade, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Ele determinou em tal dia, a 13 do 10º, ele agendou o dia do ataque, né? E ele agendou o dia do ataque. Então, assim, graças a Deus, o Mardoqueu, né, levado pelo Espírito, né, que ele estava ligado com Deus, teve a possibilidade de falar, né? Vamos ver mais na frente, de se preparar contra esse mal. Graças a Deus, porque as pessoas intentam contra o povo de Deus, às vezes a gente não sabe, né? Não é sempre claro, porque o mal sempre quer fazer nas espreitas. Às vezes a gente vê claramente, às vezes não. Então temos que estar sempre preparados para tudo. E com certeza Mardoqueu, um homem de Deus também, orava a Deus, seguia a Deus, ele estava preparado, né, para sempre buscar. Ó. Então, vocês já podem anotar aí, né, que dia foi, do 10º mês, que mês era, essas aí são anotações para quem gosta de fazer tudo pontuadozinho, né, pode anotar. Os correios saíram às pressas, segundo a ordem do rei, o decreto foi proclamado em Suzã, a capital. Então o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. O rei para beber demais, né? E a cidade ficou perplexa, né? Ficou espantada, não esperava que isso acontecesse, porque o rei sempre foi, como é que eu posso dizer? Sempre foi tolerante, porque ele sabia que os judeus prosperavam, os judeus trabalhavam direitinho, então ficaram perplexos, espantados, né? Então, no próximo capítulo, nós vamos continuar com a história, né? Dessa consternação, como diz o título, né? Dessa tristeza que por vingança, né? Somente por vingança, que Amã tinha de Mardoqueu por não se dobrar a ele, né? Certíssimo, Mardoqueu, eu creio que foi o único da cidade que não se dobrou a homens nenhum, somente a Deus. Vamos continuar no próximo, certo?